Vamos começar com os 3 pontos positivos do temperamento colérico em relacionamento com Deus. Uma pessoa com temperamento colérico, ela tende a ser determinada, enérgica e muito confiante. No relacionamento com Deus, essas características podem se manifestar de maneira muito distintas, tanto para pontos positivos quanto para os negativos. No relacionamento com Deus, essas características podem se manifestar de maneira muito distintas, tanto para pontos positivos quanto para os negativos. Nós vamos citar 3 de cada um deles para que você possa ver as características. Vamos começar com os 3 pontos positivos do temperamento colérico em relacionamento com Deus. O aspecto positivo número 1 do relacionamento do colérico com Deus é o forte compromisso que o colérico possui de ser decidido. E ele tem essa importância muito forte, principalmente nos relacionamentos com Deus, porque ela tem essa intensidade. Uma vez que ele entende a importância de um relacionamento com Deus, ele tende a se dedicar intensamente. Eles podem buscar servir a Deus com grande zelo, com liderança, com evangelismo, com serviços à igreja, com serviços à comunidade, e isso torna eles tendo esse compromisso muito fervoroso com as obras e com as coisas de Deus e da comunidade. Aspecto forte número 2 do colérico relacionamento com Deus, capacidade de liderança. O colérico, ele tem essa liderança nata, essa determinação, essa coisa de que ele consegue liderar, ele sabe liderar, ele tem como organizar, ajudar, ter iniciativa para fazer as ações das lideranças, de como organizações, por exemplo, não vai ficar esperando, ele tem como agir em primeiro lugar, depois ele pensa, mas ele tem essa iniciativa, e a iniciativa é o ponto principal que vai fazer com que ele tenha essa fervor de servir e fervor de agir, principalmente quando são as coisas envolvidas, com o relacionamento dele com Deus e com a comunidade. O colérico, ele tem um grande senso de propósito, então ele tem essa liderança. Então, quando ele está realizando, ele está vendo que ali tem um propósito para fazer, ele está tendo um propósito para atuar naquela. Então, vai ser uma intensidade muito maior quando ele for fazer essa ação de liderar. Ele vai ter um compromisso bem maior. E isso pode ser uma maravilha, para a obra de Deus, pois essas pessoas, elas têm o dom de liderança para guiar, para modificar os outros, ter motivação. Então, uma comunidade, por exemplo, ela tem essa eficácia muito forte na liderança. E o aspecto forte número 3 é a coragem. Coragem de testemunhar, por exemplo. Coléricos não têm medo de se posicionar quando eles são convencidos da fé que eles possuem. Quando eles acreditam, quando eles têm essa crença, eles não têm medo nenhum de tomar a sua posição, a sua postura, de confessar, de falar. Então isso tem um ponto muito forte, mesmo até sabendo que pode ser criticado. Ele passa por cima de toda essa barreira, de todo esse medo e consegue se posicionar. Ele tem uma posição muito firme, muito insistente sobre esse relacionamento. Então ele vai ter dificuldade nenhuma de levantar, fazer testemunho, de evangelizar, de profetizar a fé. Não vai conseguir negar e vai fazer ali que tem que ir até o final, independente das consequências e das perseguições que ele possa sofrer. Então vamos agora mencionar os aspectos negativos. O número 1 é a dificuldade de se submeter a Deus. Isso, o colérico, como ele tem muita independência, como ele é muito forte, ele tem uma autossuficiência, ele pode ter dificuldade de ceder o controle das coisas para Deus. Principalmente quando as coisas vão contra o plano que ele elaborou, o plano que ele organizou. Independência, ele tem essa coisa de que ele conseguir, ele vai fazer. Então essa dificuldade que o colérico tem de se submeter a Deus é uma
necessidade que ele precisa. E nada como um coração aquebrantado, né? Que o Espírito Santo traga a palavra ali, o entendimento da palavra, ele vai conseguir fazer com que essa situação se resolva, se transforme, né? A pessoa que às vezes tem essa dificuldade, ela tem como se render à sabedoria das palavras, ela tem como se render e deixar que o Espírito Santo trabalhe para que ela deixar que flua, né, a vontade de Deus na vida, entregar no trono, né, entregar ali no altar, muitas vezes, as situações que Deus vai resolver. E o aspecto negativo número 2 é a impaciência. O colérico, como ele é muito ativo, ele vai ter provavelmente dificuldade de ter paciência, de esperar para que outras pessoas agem. E com isso vai trazer muitos conflitos, principalmente com Deus, porque vai ser no tempo dele que ele vai querer resolver as coisas, vai ser na maneira, da forma como ele está organizando. Então, por causa disso, dessa impaciência, ele vai ser muito explosivo, ele não vai ter paciência com o próximo, por exemplo, com as pessoas, com o grupo. Então é claro que precisa ser educado, né? Ele precisa reconhecer esse negativismo dele, esse defeito e deixar que seja transformado para que ele possa ter o bom convívio com as pessoas, com os membros da igreja principalmente. Mas o relacionamento com Deus não fica diferente, ele vai ter um pavio curto, ele vai ter uma dificuldade. Muitas vezes, né, as conversas nas orações vão ser muito diretas com Deus, vão ser muito iradas muitas vezes, colocando ali aquela força de independência ali. Então eles são muito irados por causa disso. E nós aprendemos que nós temos que ser tardios para nos irarmos, né? Temos que demorar para que a ira venha. Você pode, por exemplo, ter os seus bursts, mas você não pode deixar o seu coração contaminar, a sua vida contaminar, deixar ali o teu coração se poluir com essa ira, porque vai te consumir muita energia, vai te consumir, assim, muita distração e não vai fazer com que você prospere, você não vai ter prosperidade a partir do momento que você deixa essa ira entrar no seu coração. Então, esse nervosismo, essa impaciência, por exemplo, que acontece muitas vezes na vida de uma pessoa com esse temperamento, ela tem que deixar que a ira venha depois, lembrar, falar, olha, eu preciso salvar minha energia para coisas boas, salvar minha energia para coisa positiva, que eu não posso ficar gastando para distrair o foco, para me tirar do foco, me tirar daquilo que eu preciso fazer, daquilo que eu preciso realizar, né? Esse é um aspecto também que tem que ser observado e tem que ser cuidado diariamente em todas as situações, porque essa ira não venha sobre você e até quem fica impaciente com as outras pessoas que estão ao seu redor, por exemplo, né? E o aspecto negativo número 3 é o orgulho. Colérico tem essa dificuldade muito grande de ser humilde, ele tem por ser naturalmente autoconfiantes, os coléricos podem sofrer muito para lutar com esse tipo de relacionamento, de ser humilde, o que pode afetar o relacionamento com Deus. Eles precisam aprender a dependência de Deus, que ele pode ser muito desafiador para um colérico depender dos outros, depender de alguém, fazer ficar independente. Ali ele vai passar por um processo de muita cura para que ele possa conseguir depender, né, de outras pessoas, esperar em Deus, depender de Deus para que as coisas aconteçam. Essas foram os 3 aspectos das forças, né, e das fraquezas do relacionamento que o colérico possui com Deus, com a igreja e com a comunidade. E você? Alguma dessas características que eu mencionei, você se encaixa nelas? Deixa aqui nos comentários. Eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre a sua opinião, o que você é. Gostaria de saber um pouco mais se tem alguma característica de você com um temperamento colérico.